Tenha um dia maravilhoso. Aproveitem a história, todos. O prédio comercial de Manhattan ergueu-se, imponente contra o céu cinzento de outubro, suas janelas espelhadas refletindo as luzes da cidade que nunca dorme. Emma ajustou a alça da sua bolsa no seu ombro, enquanto ela atravessava o lobby de mármore polido, seus saltos ecoando em um ritmo nervoso que traía sua ansiedade. Ela não deveria ter estado lá. Ela tinha 1000 coisas para resolver antes de começar seu novo emprego na segunda-feira. Mas Olivia tinha implorado com aquela voz desesperada que apenas melhores amigas podem usar sem culpa. Por favor, Emma, apenas deixe um pendrive no 47º andar. Eu estava a caminho, mas meu carro quebrou e eu tenho uma reunião em 20 minutos do outro lado da cidade. Você estaria salvando minha vida. E lá estava ela fazendo um favor para sua melhor amiga, enquanto seus próprios nervos estavam fazendo o samba em seu estômago. Sterling e sócios amanhã. Essa seria sua nova casa profissional. A ironia de estar no prédio ao lado, entregando documentos para uma firma concorrente, não passou despercebida. As portas do elevador abriram com um suave ding e Emma entrou. Pressionando o botão para o 47º andar, os espelhos nas paredes laterais refletiam sua imagem. Blazer azul marinho impecável, cabelo castanho puxado para trás em um elegante coque baixo, batom nude que realçava seus olhos verdes. Profissional, confiante, pelo menos por fora. Foi exatamente quando as portas estavam quase fechando que uma mão masculina apareceu entre elas, forçando-as a abrir novamente. Desculpe, disse uma voz profunda com um sotaque que carregava sofisticação e algo mais, algo que fez o estômago de Emma dar uma pequena reviravolta. O homem que entrou no elevador era o tipo de presença que preenchia uma sala sem esforço. Alto, ombros largos sob um terno preto perfeitamente cortado, cabelo escuro com algumas mechas grisalhas nas têmporas que lhe davam um ar irresistivelmente maduro. Mas foram seus olhos que a pegaram de surpresa. Azuis como um oceano tempestuoso, intensos, que a estudaram por um segundo antes de ele apertar o botão para o 502º andar. Obrigado, ele murmurou. E Emma captou seu cheiro masculino, madeira, especiarias e algo limpo que fez seus sentidos despertarem. O silêncio estendeu-se entre eles enquanto os números no display subiam. 15, 20 e 25. A tensão no ar era palpável, como se uma corrente elétrica invisível conectasse seus corpos no espaço confinado. Primeiro dia, ele perguntou, de repente quebrando o silêncio. Emma virou-se, surpresa. Como você sabe? Um sorriso tocou os cantos de sua boca, revelando dentes perfeitos. Você tem essa energia nervosa, mas determinada. É inconfundível, ele disse perceptivamente. Ela respondeu, sentindo o calor subir por seu pescoço. Na verdade, eu começo amanhã. Hoje, estou apenas fazendo um favor para uma amiga, Sterling, e sócios. Ele perguntou, e algo em seus olhos mudou, tornou-se mais intenso. Como você, Emma começou. Mas as luzes do elevador piscaram e de repente tudo ficou escuro. O elevador parou abruptamente entre andares e a única iluminação vinha da luz de emergência vermelha, tingindo tudo ao redor deles com um brilho quente e íntimo. O silêncio foi quebrado apenas pelo som suave do sistema de ventilação e pela respiração de ambos ligeiramente acelerada problema na rede elétrica. Ele disse calmamente. Mas Emma podia sentir a tensão em sua voz. Acontece às vezes em prédios antigos como este. Eles estavam mais próximos agora, a escuridão os forçando a se moverem instintivamente mais perto. Emma podia sentir o calor irradiando de seu corpo, o cheiro de sua colônia a envolvendo como uma carícia invisível. Você não parece preocupado, ela sussurrou, sua voz saindo mais rouca do que ela pretendia. Eu deveria estar? Ele perguntou, dando um passo mais perto. Agora ela podia ver os detalhes de seu rosto na luz vermelha. O maxilar forte, lábios cheios,
a intensidade em seus olhos que fazia seu coração bater erraticamente. Eu? Emma começou, mas as palavras se perderam quando ela percebeu que ele estava a apenas centímetros dela. O que você estava dizendo? Ele murmurou, sua voz baixa como veludo. O ar entre eles vibrava com uma energia que Emma nunca tinha sentido antes. Era como se o universo tivesse conspirado para criar aquele momento. Dois estranhos presos em um elevador sob a luz de emergência vermelha com o mundo lá fora congelado no tempo. Eu estava dizendo que ela começou de novo, mas sua voz falhou quando os olhos dele se fixaram nos lábios dela. Que ele pressionou, sua respiração agora se misturando com a dela. Foi quando aconteceu. Sem pensar, sem planejar, sem nenhuma lógica que pudesse explicar, Emma inclinou-se para a frente no exato momento em que ele baixou a cabeça. Seus lábios se encontraram em um beijo que era tudo menos suave ou hesitante. Era fome. Era necessidade. Era como se duas almas se reconhecessem após vidas de busca. Suas mãos encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto, enquanto os dedos dela se perderam em seus cabelos escuros. O beijo aprofundou-se, e Emma sentiu como se estivesse caindo em um abismo de sensações que a fizeram esquecer onde ela estava, quem ela era, o que ela deveria estar fazendo. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. A luz vermelha dançava em seus rostos, criando sombras que tornavam o momento ainda mais surreal, mais íntimo. Emma começou, mas não sabia como terminar a frase. James, ele disse suavemente, como se lesse seus pensamentos. Meu nome é James. Emma, ela respondeu, sua voz ainda tremendo. As luzes do elevador voltaram de repente e a máquina retomou sua ascensão com um suave solavanco. A realidade invadiu o pequeno espaço como água fria, fazendo ambos piscar e recuar ligeiramente, como se despertassem de um sonho. O display mostrou 4647. Este é meu andar, Emma disse, sua voz soando estranha até para si mesma. James assentiu, mas seus olhos não deixaram o rosto dela. Emma, as portas abriram com um ding familiar, e ela saiu rapidamente, virando-se apenas quando já estava no corredor. Aquilo foi ela começou. Inesperado, ele completou, e havia algo em seus olhos que fez o coração dela pular. As portas começaram a fechar novamente, e Emma viu o sorriso lento que se espalhou pelo rosto de James antes que ele desaparecesse da vista. Ela ficou no corredor por longos segundos, seus dedos inconscientemente tocando seus lábios, ainda quentes do beijo. O pendrive de Olivia pesava em sua bolsa como um lembrete do mundo real, mas sua mente estava completamente perdida no que acabara de acontecer. Um estranho chamado James, um beijo que a fez esquecer seu próprio nome, e a sensação perturbadora de que sua vida acabara de tomar um rumo completamente diferente do que ela planejara. Enquanto ela caminhava em direção à recepção para fazer a entrega, uma pergunta ecoava em sua mente. Como um encontro de 5 minutos em um elevador podia parecer o começo de tudo? A segunda-feira chegou com o peso de novos começos e a ansiedade familiar que vem com os primeiros dias. Emma acordou 2 horas antes do necessário, trocou de roupa 3 vezes e refez sua maquiagem 2 vezes, desesperadamente tentando apagar as memórias de sexta-feira de sua mente, mas foi inútil. A cada piscada, ela via aqueles olhos azuis tempestuosos. A cada respiração profunda, ela sentia o fantasma daquela colônia masculina. A cada toque em seus lábios, ela revivia a intensidade daquele beijo sob a luz vermelha. Foco, Emma, ela murmurou para si mesma no espelho do banheiro. Foi apenas um momento. Você provavelmente nunca mais o verá. O prédio Sterling e sócios era ainda mais imponente na luz da manhã. 32 andares de vidro e aço que abrigavam uma das mais prestigiadas firmas de advocacia de Manhattan. Emma ajustou sua pasta de couro enquanto ela atravessava o lobby de mármore preto, seus saltos ecoando com mais confiança do que ela sentia.
A área da recepção no 28º andar era um espetáculo de elegância discreta. Móveis de madeira escura, obras de arte contemporâneas nas paredes e uma vista deslumbrante da cidade através de janelas do chão ao teto. Clara, a recepcionista, uma mulher de meia idade com um sorriso caloroso, a cumprimentou. Você deve ser Emma. Bem-vinda à família Sterling, ela disse, estendendo sua mão. Todos estão animados para te conhecer. Suas referências são impressionantes. Obrigada. Estou muito animada para começar, Emma respondeu, sentindo parte da tensão se dissolver. Eu vou te levar para conhecer a equipe, Clara disse, guiando-a por corredores elegantes. Nós temos uma pequena reunião às 9h para apresentar nossa nova advogada e também nosso novo diretor jurídico. O coração de Emma deu um pequeno salto. Novo diretor? Sim. O filho do Sr. Sterling finalmente concordou em assumir a posição. Ele tem trabalhado em Londres pelos últimos 5 anos, mas decidiu voltar para casa. Ele é um advogado brilhante. Eles dizem que ele tem uma mente legal excepcional. Eles passaram por uma série de escritórios com portas de vidro, onde advogados já estavam trabalhando intensamente, embora fossem apenas 8 dias. Amanhã Emma acenou para alguns colegas que olharam para cima, recebendo sorrisos encorajadores em troca. Esta é a sala de conferências principal, Clara disse, abrindo portas duplas de madeira polida. A reunião será aqui em poucos minutos. A sala era impressionante. Uma mesa de mogno longa o suficiente para sentar 20 pessoas, cadeiras de couro italiano e uma parede inteira de janelas oferecendo uma vista panorâmica de Manhattan. Emma escolheu um assento no meio da mesa, longe o suficiente da cabeceira para não parecer presunçosa, mas não tão longe a ponto de parecer insegura. Outros advogados começaram a chegar. Isabela, uma mulher latina de aparência astuta, com um sorriso competitivo, sentou-se ao lado dela. Então você é a famosa Emma Thompson, ela disse, estendendo sua mão. Eu ouvi muito sobre você. Harvard Law, experiência em direito corporativo internacional. Impressionante, obrigada. Estou ansiosa para contribuir com a equipe, Emma respondeu. Espero que você esteja preparada para o ritmo. Isabela continuou, seus olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e desafio. Sterling não é um lugar para os fracos de coração. Antes que Emma pudesse responder, a porta abriu-se e o Sr. Sterling entrou. Um homem imponente em seus primeiros 60 segundos, cabelo grisalho perfeitamente penteado e um terno que provavelmente custava mais do que o salário mensal de muitas pessoas. Bom dia a todos. Sua voz preencheu a sala com autoridade natural. Hoje é um dia especial para nossa firma. Não só temos o prazer de dar as boas-vindas a Emma Thompson, que se juntará ao nosso departamento de Direito Corporativo Internacional. Emma sorriu e acenou ligeiramente, sentindo todos os olhos voltados para ela. Mas também temos a honra de finalmente apresentar meu filho, que assumirá a posição de diretor jurídico após anos de me convencer que Nova York não é tão boa quanto Londres. Risadas educadas ecoaram pela sala, enquanto o Sr. Sterling se dirigia à porta. James, entre e conheça sua nova equipe. O mundo de Emma parou. As conversas ao redor da mesa tornaram-se um zumbido distante. Seu coração disparou tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Suas mãos ficaram frias e pegajosas ao mesmo tempo. James entrou na sala com a mesma presença magnética que havia preenchido aquele elevador na sexta-feira. Terno azul marinho perfeitamente cortado, o mesmo maxilar forte e os mesmos olhos azuis que agora encontraram os dela do outro lado da mesa, com uma expressão de choque espelhando exatamente o que ela sentia. Todos, este é meu filho, James Sterling, o Sr. Sterling continuou, alheio à tensão elétrica que havia se instalado na sala. James, estes são os advogados que trabalharão diretamente com você. James se recuperou primeiro, sua expressão profissional deslizando sobre o choque como uma máscara bem ensaiada.
É um prazer conhecer todos vocês, ele disse, sua voz controlada. Mas Emma detectou a leve rouquidão que ela lembrava tão bem. Seus olhos moveram-se pela mesa, cumprimentando cada pessoa com um aceno até que chegaram a ela. Por um momento que pareceu uma eternidade, eles se encararam. Emma viu o reconhecimento, a surpresa e algo mais. Algo que fez seu estômago dar uma reviravolta. E você deve ser Emma Thompson, ele disse, estendendo sua mão. Eu ouvi muito sobre suas qualificações. Emma levantou-se sobre pernas que pareciam não pertencer a ela e estendeu sua mão. Quando os dedos dele tocaram os dela, foi como se uma corrente elétrica percorresse todo o seu braço. Por um segundo, ele apertou a mão dela um pouco mais forte, um pouco mais do que o apropriado. Sr. Sterling, ela conseguiu dizer, sua voz surpreendentemente firme. É uma honra trabalhar sob sua liderança. Tenho certeza de que trabalharemos muito bem juntos, ele respondeu. E havia algo em seus olhos que fazia as palavras soarem como uma promessa e uma ameaça. James estará revisando todos os casos em andamento e implementando novas estratégias. Sr. Sterling continuou. Eu espero que todos cooperem totalmente e compartilhem seu conhecimento. Enquanto a reunião continuava com discussões sobre políticas e procedimentos, Emma mal conseguia se concentrar. Sua mente era um turbilhão de pensamentos confusos. O homem que ela beijara com paixão desesperada em um elevador na sexta-feira agora era seu chefe. Não apenas seu chefe, mas o filho do proprietário. Isabela, ao lado dela, sussurrou. Deus, ele é ainda mais bonito pessoalmente. Que pena que ele é nosso chefe, certo? Emma só conseguiu acenar, tentando parecer casual, enquanto por dentro ela sentia como se estivesse em queda livre. Quando a reunião terminou, todos começaram a se levantar e sair. James aproximou-se de sua cadeira enquanto ela recolhia seus papéis com as mãos ligeiramente trêmulas. Senhorita Thompson, sua voz era baixa. Apenas para ela. Eu gostaria de vê-la em meu escritório em 1 hora. Temos muito a discutir sobre sua integração na equipe. Emma olhou para cima, encontrando aqueles olhos azuis que haviam assombrado seus sonhos. Claro, Sr. Sterling. Estarei lá. Ele se afastou, mas não antes de sussurrar tão baixo que só ela podia ouvir. 1 hora. Emma. E desta vez, as portas não se abrirão tão facilmente. Enquanto ele saía da sala, Emma ficou ali, seu coração batendo erraticamente. O homem do elevador agora era seu chefe. O beijo que deveria ter sido esquecido agora estava entre eles como um segredo incendiário. E em 1 hora eles estariam sozinhos novamente. As semanas que se seguiram foram uma dança cuidadosa entre desejo e profissionalismo. Cada olhar trocado, carregado de significado. Cada conversa profissional ecoando com subtextos que só eles entendiam. Emma descobriu que trabalhar sob a supervisão de James era simultaneamente a experiência mais estimulante e torturante de sua carreira. Durante o dia, eles mantinham uma fachada impecável. James era o diretor exigente, mas justo, e Emma, a advogada dedicada e competente. Em reuniões, suas opiniões legais complementavam-se com uma harmonia que impressionava colegas, mas que nascia de uma conexão muito mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. A interpretação da senhorita Thompson do precedente Carter versus Peterson é brilhante, James disse durante uma reunião de terça-feira, seus olhos encontrando os dela por um segundo a mais do que seria apropriado. Essa abordagem poderia revolucionar nossa estratégia para casos semelhantes. Isabela, sentada do outro lado da mesa, observava com crescente interesse. Vocês dois realmente trabalham bem juntos. É como se vocês lessem a mente um do outro. Emma sentiu o calor subir por seu pescoço, mas manteve sua voz firme. O Sr. Sterling tem uma visão estratégica que torna a compreensão dos objetivos mais fácil. Modéstia, James respondeu. E havia algo em seu tom que fez o estômago dela dar uma reviravolta. Sua capacidade de antecipar as necessidades do caso é excepcional.
Foi Clara quem inadvertidamente criou o primeiro sistema de comunicação secreta entre eles. Na quinta-feira, ela colocou um relatório na mesa de Emma com um post-it amarelo. Sr. Sterling precisa revisar. Urgente. Na sexta-feira, Emma encontrou outro post-it, desta vez com a caligrafia inconfundível de James. Precisa discutir detalhes do caso Peterson. Arquivo no meu escritório às 18 horas. MJ. Quando Emma chegou ao escritório dele às 18 horas, o andar estava praticamente vazio. Luz dourada do fim da tarde entrava pelas janelas do chão ao teto, criando padrões dourados no tapete persa. James estava parado diante da janela, mãos nos bolsos, contemplando a vista da cidade. Você veio, ele disse sem se virar. Você sabia que eu viria, ela respondeu, fechando a porta atrás dela. Ele se virou lentamente e Emma viu em seus olhos a mesma intensidade que ela sentira no elevador semanas atrás. Emma, precisamos conversar sobre o que está acontecendo entre nós. Nada está acontecendo. Ela mentiu, mas sua voz tremeu ligeiramente. Nós somos colegas profissionais. Somos? Ele perguntou, dando um passo em direção a ela. Então por que meu coração dispara toda vez que você entra na sala? Por que eu perco a concentração quando você fala em reuniões? Por que eu sonho com você todas as noites desde aquela sexta-feira? Emma sentiu suas pernas ficarem fracas. James viu, não pode. Você é meu chefe. É antiético. Poderia arruinar tudo para nós dois. Eu sei, ele sussurrou. Agora há apenas 1 metro dela. Acredite em mim. Eu sei todas as razões pelas quais esta é uma ideia terrível. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Nem eu. Ela admitiu calmamente e viu os olhos dele se acenderem. Eles ficaram ali se encarando, o ar entre eles vibrando com tensão não resolvida. Foi James quem quebrou primeiro. Fechando a distância entre eles em 2 passos rápidos, suas mãos encontraram o rosto dela, polegares traçando suas bochechas. Isso é loucura, ele murmurou. Completa loucura, ela concordou, mas as mãos dela já estavam nas lapelas do terno dele. O beijo era inevitável, uma colisão de desejo reprimido e semanas de tensão acumulada. Desta vez não havia luz de emergência vermelha, apenas a luz dourada do pôr-do-sol que os envolvia como uma bênção. Quando eles se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Isso não pode acontecer aqui, ela disse mesmo enquanto seus dedos se recusavam a soltar a jaqueta dele. Eu sei, ele respondeu, sua testa tocando a dela. Mas eu não consigo ficar longe de você. Foi assim que as reuniões secretas começaram. Mensagens codificadas em post-its que falavam sobre revisões de casos e discussões estratégicas que eram, na verdade, convites para encontros após o horário. Emma aprendeu que James sempre ficava até tarde nas quintas-feiras e ele descobriu que ela geralmente trabalhava mais tarde quando tinha projetos importantes. Na quinta-feira seguinte, ela recebeu um post-it. Caso Wilson precisa de revisão urgente. Seção de precedentes internacionais da Biblioteca de Direito 7P MJ. A Biblioteca de Direito no 30º andar era um labirinto de estantes altas e corredores silenciosos, quase sempre desertos. Depois das 18 emails, Emma o encontrou entre as sessões de direito internacional, folheando um volume de jurisprudência como se ele estivesse realmente pesquisando. Encontrou algo interessante? Ela perguntou, mantendo sua voz baixa. Muito interessante, ele respondeu, fechando o livro e se aproximando. Você está linda hoje, James. Ela começou. Mas ele já a estava beijando, gentilmente pressionando-a contra a estante de livros encadernados em couro. Passei a semana inteira pensando em você, ele murmurou contra os lábios dela. Sobre como você sorri quando está se concentrando. Sobre como os seus olhos se iluminam quando você tem uma ideia brilhante. Isso está ficando perigoso. Ela sussurrou, mas não fez nenhum movimento para se afastar. Eu sei, ele concordou, beijando o pescoço dela. Mas eu não consigo parar. Eles começaram a se encontrar 2 vezes por semana,
jantares tardios em pequenos restaurantes na vila, onde ninguém da firma os conhecia. Passeios de domingo no Central Park, fingindo encontros casuais. Mensagens de texto cuidadosamente redigidas que pareciam profissionais, mas carregavam significados secretos. Reunião do caso Thompson adiada para amanhã significava: sinto sua falta. Documentos do cliente Peterson precisam de revisão significava: não consigo parar de pensar em você. Estratégia da próxima semana precisa de discussão significava: eu te amo. Durante o dia no escritório, eles eram a personificação do profissionalismo. Mas Emma começou a notar pequenos sinais de que sua conexão estava se tornando visível. O jeito que James sempre pegava a última xícara de café quando ela estava na cozinha. Como ele sempre encontrava uma razão para passar pelo escritório dela. Como ela sempre sabia quando ele estava olhando para ela, mesmo quando ela não estava olhando. Vocês dois trabalham muito bem juntos, Clara comentou uma tarde, organizando papéis na mesa de Emma. É raro ver tamanha harmonia profissional natural. Nós somos apenas compatíveis em termos de estilo de trabalho. Emma respondeu, tentando parecer casual. Clara sorriu com conhecimento. É assim que vocês jovens chamam isso hoje em dia? Emma sentiu o sangue escoar de seu rosto. Clara, eu não sei o que você quer dizer. Relaxe, querida. Clara riu baixinho. Apenas uma observação, mas tenha cuidado. Escritórios são lugares pequenos e as pessoas adoram conversar. Naquela noite, Emma recebeu uma mensagem de James. Precisa discutir novas políticas de confidencialidade. Encontre-me na garagem em 10 minutos. Quando ela chegou à garagem subterrânea, ele estava esperando ao lado de seu BMW preto. Clara suspeita, ela disse sem preâmbulo. Eu sei, ele respondeu, passando as mãos pelo cabelo. Isabela também fez um comentário hoje sobre nossa química profissional. Isso está ficando muito arriscado, Emma. Ele se aproximou, pegando suas mãos. Eu não me importo com o risco, mas você deveria, ela disse, embora ela não tenha feito nenhum movimento para se afastar. Sua carreira, sua família, a empresa. Nada disso importa se eu não puder ter você, ele disse intensamente. Estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Não porque eu voltei para Nova York ou assumi a posição na empresa. Porque eu te encontrei. Emma sentiu seu coração disparar. James, eu te amo, ele disse. As palavras ecoando na garagem vazia. Eu sei que é complicado. Eu sei que é arriscado, mas eu te amo, Emma. Antes que ela pudesse responder, o som de passos ecoou pela garagem. Eles rapidamente se afastaram, fingindo uma conversa profissional, enquanto outro advogado passava a caminho de seu carro. Quando eles estavam sozinhos novamente, Emma olhou em seus olhos e viu tudo o que sentia refletido ali. Amor, desejo, medo e a certeza aterrorizante de que não havia volta. Eu te amo também, ela sussurrou. E naquele momento, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual nunca poderiam retornar. A ideia veio em uma quinta-feira chuvosa de novembro, quando Manhattan estava envolta em neblina, e o escritório parecia particularmente sufocante. James observava Emma através do vidro de seu escritório, vendo-a trabalhar com aquela concentração intensa que o fazia se apaixonar por ela um pouco mais a cada dia. 3 meses de encontros secretos haviam intensificado seus sentimentos a um ponto onde estava se tornando insustentável manter apenas encontros roubados em garagens e bibliotecas desertas. Ele precisava de tempo real com ela. Tempo longe dos olhares curiosos de Clara, dos comentários perspicazes de Isabela, longe da tensão constante de esconder o que ele sentia. Ele precisava acordar ao lado dela, ver seu rosto relaxado pela manhã, falar sobre sonhos e medos sem pressa ou medo de interrupção. Na sexta-feira, Emma recebeu um e-mail que fez seu coração disparar. Senhorita Thompson, eu preciso que você me acompanhe para uma reunião de fim de semana com potenciais clientes em Vermont. Partida sexta-feira às 16 horas. Retorno domingo à noite.
Por favor, confirme sua disponibilidade. Jake Sterling, diretor jurídico. Ela releu a mensagem 3 vezes antes de compreender totalmente. Vermont, um fim de semana inteiro longe de tudo e de todos. Suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ela digitava sua resposta. Sr. Sterling, eu confirmo disponibilidade para a reunião em Vermont. Estarei pronta às 16 horas. E Thompson. Às 16 horas da tarde, Emma estava no lobby com uma pequena mala de viagem, seu coração batendo como um tambor. James apareceu vestindo jeans escuros e um suéter de cachemira azul marinho que realçava seus olhos. Vê-lo assim, longe do ambiente formal do escritório, a fez perceber o quanto ela sentia falta de simplesmente estar com ele. Pronta para a nossa reunião? Ele perguntou, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. Pronta, ela respondeu, e havia uma promessa naquela palavra que ia muito além do trabalho. A viagem de 3 horas para Vermont foi uma revelação. Longe das paredes do escritório, eles conversaram como nunca antes. Sobre infância, sonhos abandonados, medos secretos. James contou a ela sobre seus anos em Londres, sobre como ele sempre se sentiu pressionado a seguir os passos de seu pai, sobre a solidão de viver uma vida que outros esperavam dele. E você? Ele perguntou enquanto eles dirigiam por paisagens douradas de outono. O que a pequena Emma sonhava em ser quando crescesse? Uma escritora, ela admitiu, surpreendendo-se com a facilidade com que a confissão veio. Eu queria escrever histórias de amor que fizessem as pessoas acreditarem em finais felizes. E o que aconteceu? A vida aconteceu. Praticidade, segurança financeira, expectativas familiares. Ela parou. E você? Qual era o sonho de James antes de se tornar o herdeiro Sterling? Arquiteto, ele disse sem hesitação. Eu queria projetar casas onde famílias seriam felizes, lugares que contassem histórias através de suas linhas e espaços. Ainda há tempo, ela disse suavemente. Talvez, ele respondeu pegando a mão dela. Talvez possamos descobrir nossos sonhos juntos. A pousada que James escolhera era um sonho de um cartão postal. Uma construção de pedra de madeira aninhada entre montanhas cobertas de neve com fumaça subindo graciosamente da chaminé. O quarto era íntimo e aconchegante, com uma lareira de pedra, uma cama king size coberta por edredons brancos e uma janela que oferecia uma vista de um lago congelado. James, Emma sussurrou parada na porta. É lindo como você, ele disse. Fechando a porta ali atrás deles, e eles jantaram no pequeno restaurante da pousada, uma mesa isolada perto da janela, onde podiam ver a neve começando a cair. A luz das velas dançava entre eles, criando uma intimidade que parecia envolvê-los em seu próprio mundo particular. Você sabe o que é engraçado? Emma disse, brincando com o anel em seu dedo. Eu nunca pensei que poderia me sentir tão completa com alguém. Completa? James repetiu. Seus olhos intensos fixos em seu rosto, como todas as peças de mim que eu não sabia, que estavam faltando de repente se encaixaram. Ela parou corando. Isso deve soar ridículo. Não, ele disse, estendendo a mão para ela do outro lado da mesa. Soa exatamente como eu me sinto. 2. De volta ao quarto, eles estavam um de frente para o outro, de repente cientes de que estavam verdadeiramente sozinhos, sem pressa, sem medo de serem descobertos. A tensão entre eles era diferente agora, não mais furtiva ou desesperada, mas profunda e cheia de promessas. James acendeu a lareira enquanto Emma observava da janela a neve cair mais intensamente. As chamas logo começaram a dançar, enchendo o quarto com luz dourada e calor. Venha aqui, ele disse suavemente. Ela se aproximou e ele a puxou para seus braços, beijando-a com uma ternura que a fez derreter. Desta vez não havia urgência, apenas a profunda necessidade de ser completamente um com o outro. Eles se acomodaram no tapete em frente à lareira. Ela aninhou-se em seus braços, observando as chamas dançarem nas paredes. Emma, James disse, sua voz áspera com emoção. Eu preciso te contar algo.
Ela virou-se para encará-lo, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Eu nunca senti isso antes, ele continuou. Nunca soube que era possível amar alguém assim. Como se você fosse o ar que eu respiro. Como se nada mais no mundo fizesse sentido sem você. Emma sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. James, eu te amo, ele disse como se as palavras fossem arrancadas das profundezas de sua alma. Eu te amo completamente, desesperadamente, de uma forma que me assusta e me completa ao mesmo tempo. Eu te amo também, ela sussurrou, sua voz tremendo de emoção. Eu te amo além do que eu pensei ser possível amar alguém. Eles se beijaram em frente à lareira e foi diferente de todos os beijos anteriores. Não havia desespero ou pressa, apenas a profunda certeza de que eles pertenciam um ao outro. O sábado amanheceu com o sol brilhando sobre a neve fresca. Eles caminharam de mãos dadas por trilhas geladas, riram como crianças fazendo anjos de neve, compartilharam chocolate quente em uma pequena cabana no meio das montanhas. Eu poderia ficar assim para sempre, Emma disse, observando James tentar fazer uma bola de neve perfeita. Quem diz que não podemos? Ele respondeu, jogando a bola de neve que atingiu o ombro dela. Ela riu, pegando punhados de neve para retaliação. E logo eles estavam correndo pelo campo nevado, rindo até ficarem sem fôlego. Naquela noite, sentados novamente em frente à lareira, James pegou as mãos dela nas suas. Emma. Eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que há obstáculos, riscos, pessoas que podem não entender, mas eu quero enfrentar tudo isso com você. O que você está dizendo? Estou dizendo que não quero mais me esconder. Não de nós mesmos, não de nossos sentimentos. Nós encontraremos uma maneira de fazer isso funcionar. Emma olhou nos olhos dele e viu sua própria determinação refletida ali. Juntos, juntos, ele confirmou, beijando a testa dela. O que quer que aconteça, quando o domingo chegou, ambos sabiam que estavam retornando a Nova York como pessoas diferentes. Eles não eram mais dois indivíduos lutando contra uma atração inconveniente. Eles eram duas pessoas profundamente apaixonadas, prontas para enfrentar qualquer coisa que o mundo colocasse em seu caminho. Mas nenhum dos dois poderia imaginar que o teste de sua determinação viria muito antes do que esperavam. A segunda-feira seguinte ao fim de semana em Vermont trouxe uma sensação de renovação para Emma. Ela chegou ao escritório com um sorriso que não conseguia esconder completamente. Seu cabelo ainda carregando o suave aroma do perfume que James havia comprado para ela em uma pequena loja na cidade. Cada olhar trocado com ele durante as reuniões da manhã era carregado de memórias íntimas e promessas sussurradas em frente à lareira. Era como se o mundo tivesse ganhado cores mais vívidas. Até Isabela comentou sobre seu brilho especial enquanto eles revisavam contratos na sala de conferências menor. Você parece diferente, Isabela disse, estudando o rosto de Emma com curiosidade. Mais radiante. Vermont foi bom para você. Foi produtivo, Emma respondeu, tentando manter sua voz neutra, mas sentindo o calor subir por seu pescoço. Ah, sim, a famosa reunião de fim de semana. Isabela riu. James voltou com energia diferente. 2. Você deve ter fechado um negócio muito bom. Antes que Emma pudesse responder, Clara apareceu na porta com uma expressão estranha em seu rosto. Emma, o Sr. Sterling gostaria de vê-la em seu escritório. Agora, havia algo no tom de Clara que fez o estômago de Emma contrair. Não era o tom usual de o chefe quer falar com você. Era mais tenso, mais formal. Claro, Emma disse, recolhendo seus papéis. Algo específico? Clara apenas balançou a cabeça, mas seus olhos carregavam uma mistura de preocupação e pena. O escritório do Sr. Sterling ficava no andar executivo, um espaço imponente com uma vista panorâmica de Manhattan e móveis que custavam mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Emma bateu na porta de mogno polido e ouviu a voz profunda convidando-a a entrar. O Sr. Sterling sentou-se atrás de sua mesa executiva, mãos entrelaçadas, seu rosto uma máscara de seriedade profissional.
Mas havia algo em seus olhos que fez o sangue de Emma gelar. "Sente-se, senhorita Thompson", ele disse, gesticulando para a cadeira de couro em frente à mesa. Emma sentou-se, tentando manter a compostura, mas sentindo como se estivesse prestes a enfrentar um pelotão de fuzilamento. "Sr. Sterling, se isso é sobre o caso Peterson, eu posso explicar a estratégia. Não é sobre o caso Peterson." Ele interrompeu, sua voz cortante. "É sobre você e meu filho." O mundo de Emma parou. Cada músculo em seu corpo se tensionou, e ela sentiu como se o ar tivesse sido sugado do escritório. "Senhor", o Sr. Sterling virou o monitor de seu computador para que ela pudesse ver. Na tela estava um vídeo em preto e branco, claramente de uma câmera de segurança. Emma imediatamente reconheceu. Era o elevador no prédio onde ela havia entregado o pendrive de Olivia. O elevador onde tudo começou. Seu coração parou completamente quando ela viu duas figuras na tela. Ela e James semanas atrás sob a luz de emergência vermelha. O vídeo capturou tudo. A tensão crescente, a aproximação, o beijo apaixonado que havia mudado sua vida. "Eu recebi isso por e-mail esta manhã, Sr. Snyder", Sterling disse, sua voz gelada de um remetente anônimo. Imagine minha surpresa ao descobrir que minha advogada mais nova e meu filho aparentemente já se conheciam antes dela ser contratada. Emma não conseguia falar. Sua garganta havia se fechado completamente, e ela sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fim. "Você vai me explicar o que exatamente está acontecendo aqui?" O Sr. Sterling continuou. "Porque da minha perspectiva, isso parece uma séria violação da ética profissional. Você mentiu em sua entrevista? Você omitiu informações relevantes sobre sua conexão com meu filho?" Eu... Emma tentou formar palavras, mas sua mente estava em pânico total. Porque se você pensa que pode usar uma conexão pessoal com James para avançar sua carreira, ou se você imagina que pode manipular a situação da família Sterling para seus próprios fins, não é isso. Emma finalmente explodiu, encontrando sua voz. "Não foi planejado. Eu nem sabia quem ele era." "Então, você admite que há algo entre vocês dois?" Antes que Emma pudesse responder, a porta do escritório abriu-se. James entrou como um furacão, seu rosto uma mistura de raiva e determinação. "Pai, precisamos conversar", ele disse, nem mesmo olhando para Emma inicialmente. "James, você pode ver que estou no meio de uma reunião importante com a mulher que amo", James disse firmemente, finalmente olhando para Emma com uma expressão que misturava desculpas e determinação. "E se você tem um problema com isso, você deveria estar discutindo isso comigo, não com ela." O Sr. Sterling lentamente levantou-se, seu rosto ficando vermelho. "O que você acabou de dizer?" "Eu disse que amo Emma Thompson", James repetiu, movendo-se para ficar ao lado da cadeira dela. "E antes que você comece com acusações de comportamento antiético ou manipulação, deixe-me esclarecer os fatos." Emma olhou para James com uma mistura de terror e admiração. Ele estava literalmente se colocando entre ela e a ira de seu pai. "O que você vê naquele vídeo aconteceu semanas antes de Emma ser contratada." James continuou, sua voz firme. "Foi um encontro completamente casual. Ela estava fazendo um favor para uma amiga. Eu estava retornando de uma reunião. Nós ficamos presos no elevador devido a uma falha elétrica. E vocês decidiram se conhecer melhor." O Sr. Sterling perguntou sarcasticamente. "Nós decidimos ser humanos", James respondeu. "Sim, houve atração imediata. Sim, nós nos beijamos, mas nenhum de nós sabia sobre a conexão profissional que existiria depois. E quando nós descobrimos, James olhou para Emma e ela viu todo o amor que ele sentia por ela refletido em seus olhos. Nós tentamos manter nossa distância. Nós tentamos ser apenas profissionais, mas não conseguimos porque ele continuou, virando-se para seu pai. Quando você encontra a pessoa que ama, quando você encontra alguém que te completa de uma forma que você nem sabia ser possível, você não simplesmente desiste." O silêncio no escritório era ensurdecedor. O Sr. Sterling olhou entre James e Emma,
sua expressão ilegível. Você está me dizendo, ele disse lentamente, que você comprometeu a integridade desta empresa. Colocou nossa reputação em risco por um romance de escritório. Estou te dizendo, eu me apaixonei, James disse simplesmente, e que Emma é a melhor advogada que esta empresa já teve. O trabalho dela fala por si, e qualquer insinuação de que ela conseguiu este emprego através de conexões pessoais não é apenas falsa, mas insultante. O Sr. Sterling sentou-se pesadamente em sua cadeira, passando as mãos pelo rosto. E agora, ele perguntou, o que vocês dois pretendem fazer? Porque alguém lá fora sabe sobre vocês dois. Alguém que decidiu compartilhar esta informação comigo, e se chegou a mim, pode chegar a outros. James pegou a mão de Emma, entrelaçando seus dedos com os dela. Agora, ele disse, nós paramos de nos esconder. Emma sentiu seu coração disparar. Eles estavam realmente fazendo isso. Eles estavam realmente confessando tudo na frente do pai de James, enfrentando a possibilidade de perder tudo. Mas quando ela olhou nos olhos de James, ela viu a mesma determinação que ela havia visto em frente à lareira em Vermont. E ela sabia que o que quer que acontecesse, eles enfrentariam juntos. A única pergunta que restava era quem havia enviado aquele vídeo e o que mais eles planejavam fazer. A decisão foi tomada naquela mesma tarde, após horas de discussões tensas no escritório da senhorita Sterling. O patriarca da família, após se recuperar do choque inicial, havia mostrado uma sabedoria empresarial que Emma não esperava. Em vez de demitir alguém ou criar um escândalo maior, ele optou por uma transparência controlada. Se vocês vão assumir isso, ele havia dito, ajustando sua gravata com um suspiro resignado. Então vamos fazer isso da maneira certa, sem sussurros nos corredores ou especulação. Uma reunião geral, tudo às claras, e nós estabelecemos as regras básicas. Na manhã de quarta-feira, todos os funcionários da Sterling e sócios receberam um e-mail urgente. Reunião geral obrigatória, auditório, 102 Miero. Gerência. O burburinho começou imediatamente. Reuniões gerais só aconteciam para anúncios importantes, grandes aquisições, mudanças estruturais ou crises que precisavam ser abordadas. Isabela apareceu no escritório de Emma com os olhos brilhando de curiosidade. Você tem alguma ideia do que é isso? Ela perguntou, empoleirando-se na beira da mesa. Clara disse que nunca viu o Sr. Sterling tão contemplativo. Emma tentou manter uma expressão neutra, mas sentiu seu estômago revirar. Eu não tenho ideia. Isabela a estudou. Você parece nervosa. E onde está James? Não o vejo desde segunda-feira. Ele estava lidando com assuntos familiares. Emma mentiu, sentindo o peso de cada palavra. O que Isabela não sabia era que James e Emma haviam passado os últimos 2 dias ensaiando exatamente o que diriam. Eles sabiam que teriam apenas uma chance para controlar a narrativa, para transformar o que poderia ser um escândalo devastador em algo que a empresa pudesse aceitar e respeitar. Às 10 em ponto, o auditório da empresa estava lotado. Todos os 127 funcionários da Sterling e sócios estavam presentes. De advogados sêniores aos estagiários mais novos, o ar vibrava com especulação e nervosismo. O Sr. Sterling subiu ao palco com sua presença imponente habitual, mas Emma notou uma tensão em seus ombros que não estava lá antes. Atrás dele, James esperava, impecavelmente vestido em um terno azul escuro, mas com uma expressão que misturava determinação e vulnerabilidade. Bom dia a todos, senhor. Sterling começou, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Obrigado por comparecer a esta reunião de última hora. Temos uma situação incomum para abordar hoje. Murmúrios baixos ondularam pela plateia. Emma, sentada na terceira fila ao lado de Isabela, sentiu seu coração batendo tão alto, ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. Como vocês sabem, valores como integridade, transparência e ética profissional são os pilares desta empresa. O Sr. Sterling continuou.
Quando surgem situações que podem comprometer esses valores, nós acreditamos em enfrentá-las de frente. Clara, na primeira fila, estava praticamente na beira de sua cadeira. Outros funcionários inclinaram-se para a frente, tentando captar cada nuance do discurso. Portanto, Sr. Towfrow, Sterling disse, fazendo uma pausa dramática, eu vou passar isso para meu filho James, que tem algo importante para compartilhar com todos vocês. O silêncio que se seguiu era tão espesso que parecia físico. James subiu ao microfone, suas mãos visivelmente tremendo ligeiramente, mas sua voz saiu firme e clara. Obrigado, pai, e obrigado a todos por estarem aqui. Ele fez uma pausa, seus olhos examinando a plateia até que encontraram os de Emma. Por um momento, o mundo encolheu-se para apenas os dois. Eu estou aqui hoje para compartilhar algo pessoal que, devido às circunstâncias, tornou-se um assunto profissional que merece transparência. Isabela sussurrou. O que está acontecendo? Tão baixo que só Emma ouviu. Alguns meses atrás, James continuou. Eu conheci uma pessoa que mudou completamente minha vida. Alguém que me fez redescobrir não só quem eu sou como homem, mas também me inspirou a ser um líder melhor, um filho melhor e uma pessoa melhor. Os murmúrios aumentaram. Algumas pessoas começaram a olhar ao redor tentando adivinhar de quem ele estava falando. Essa pessoa, James disse, sua voz ganhando força, é minha colega, advogada e a mulher que eu amo. Emma Thompson. O auditório explodiu. Suspiros audíveis, exclamações abafadas, cadeiras rangendo enquanto as pessoas se viravam para procurar Emma na plateia. Isabela quase caiu de sua cadeira, sua boca formando o perfeito de choque. Emma sentiu todos os olhos voltados para ela. Seu rosto queimava, mas ela manteve a cabeça erguida, encontrando força nos olhos de James. Eu sei que isso pode ser surpreendente, James continuou, levantando a mão para acalmar o burburinho. E eu sei que isso levanta questões legítimas sobre ética profissional e dinâmica de poder. Bem, sem brincadeira, alguém sussurrou na fila de trás, alto o suficiente para ser ouvido. É por isso, James disse, ignorando a interrupção. Eu quero ser completamente transparente sobre como isso aconteceu. Emma e eu nos conhecemos semanas antes dela ser contratada. Foi um encontro casual, completamente não relacionado a esta empresa. Nenhum de nós sabia sobre a conexão profissional que existiria. Clara assentiu com conhecimento de causa, como se as peças do quebra-cabeça estivessem finalmente se encaixando. Quando nós descobrimos, James continuou, nós tentamos manter distância profissional, mas às vezes o coração não segue a lógica corporativa. Uma risada nervosa se espalhou por parte da plateia. Eu quero deixar absolutamente claro, ele disse, sua voz ficando mais firme, que Emma Thompson conseguiu este emprego baseada puramente em seu mérito excepcional. Ela é uma das mentes jurídicas mais brilhantes que já conheci, e qualquer sugestão em contrário não é apenas falsa, mas insultante. Emma sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. O amor e o orgulho na voz de James a comoveram profundamente. Nosso relacionamento não compromete nossa capacidade de trabalhar profissionalmente, James continuou. Mas nós entendemos que isso cria uma situação que precisa ser cuidadosamente gerenciada. O Sr. Sterling subiu ao microfone novamente. É por isso que nós estabelecemos algumas diretrizes. Primeiro, Emma se reportará diretamente a mim em assuntos que envolvam conflitos de interesse. Segundo, todas as avaliações de desempenho de Emma serão conduzidas por um painel independente. Terceiro, nós mantemos uma política de profissionalismo absoluto durante o horário de trabalho. E quarto, James acrescentou, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Se alguém tiver um problema com nossa situação, pode vir falar comigo diretamente. O auditório caiu em silêncio por um momento. Então, surpreendentemente, Clara começou a aplaudir lentamente. Outros se juntaram até que todo o auditório estivesse aplaudindo.
Isabela virou-se para Emma com olhos arregalados. Garota, você tirou a sorte grande. Como você manteve este segredo? Não foi fácil, Emma admitiu, sua voz ainda tremendo de emoção. Perguntas, o Sr. Sterling perguntou quando os aplausos diminuíram. Daniel, um advogado sênior, levantou a mão. Isso afeta a estrutura de comando? Questões hierárquicas. Boa pergunta, o Sr. Sterling respondeu. Por enquanto, a estrutura permanece a mesma com as salvaguardas que mencionei. E se vocês terminarem? Alguém perguntou anonimamente do fundo. James olhou diretamente para Emma. Nós não vamos terminar, ele disse simplesmente. A confiança em sua voz fez o coração de Emma disparar. Quando a reunião terminou, Emma estava cercada por colegas. A maioria estava genuinamente feliz, alguns curiosos, outros claramente chocados. Mas com o passar dos minutos, ela percebeu que a reação geral era muito mais positiva do que ela temia. Então era isso que estava acontecendo, Clara disse abraçando-a. Eu sabia que havia algo. Vocês dois praticamente irradiavam química. Isabela balançou a cabeça, ainda em estado de choque. E aqui eu estava pensando que você estava sendo discreta sobre algum romance casual. Garota, você pegou o chefe. Mas com o desvanecer da excitação inicial, uma pergunta permaneceu na mente de Emma. Quem havia enviado aquele vídeo? E agora que tudo estava às claras, que outros movimentos essa pessoa misteriosa faria? 3 meses haviam se passado desde o grande anúncio da empresa, e a vida havia encontrado um novo ritmo. O relacionamento de Emma e James, agora público, havia se tornado parte da cultura da Sterling e sócios. Eles eram respeitados profissionalmente e admirados pessoalmente, provando dia após dia que amor e competência profissional podiam coexistir harmoniosamente. Era uma sexta-feira de março, quando o mistério finalmente se desenrolou de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Emma estava saindo tarde do escritório, seus braços carregados de casos para revisar no fim de semana, quando ela decidiu passar no prédio onde tudo começou. Olivia havia esquecido alguns documentos importantes em seu escritório e pediu a Emma para pegá-los. Uma ironia que não passou despercebida, considerando que foi um favor semelhante que havia mudado sua vida para sempre. O lobby do prédio estava quase vazio às 19h, iluminado apenas pelas luzes de segurança e o suave brilho da recepção. Sarah, a recepcionista noturna, estava em sua mesa habitual, digitando em seu computador com uma expressão concentrada. Oi, Sarah. Emma cumprimentou, aproximando-se da mesa. Eu vim pegar alguns documentos para Olivia Peterson do 47º andar. Sarah olhou para cima e Emma notou algo estranho em sua expressão. Havia uma tensão ali, uma amargura que ela não havia notado antes. Ah, claro, Sarah disse, sua voz ligeiramente áspera. A famosa Emma Thompson, a mulher que conseguiu tudo. Emma parou, surpresa pelo tom. Com licença. Nada, Sarah disse rapidamente, voltando sua atenção para o computador. É só que você deve estar muito feliz. Conseguiu o emprego dos sonhos. O homem dos sonhos deve ser bom ser você. Havia algo no jeito, ela disse. Homem dos sonhos que fez um alarme disparar na mente de Emma. Sarah, Emma disse lentamente, você conhece James Sterling? O rosto de Sarah ficou vermelho instantaneamente e ela evitou o olhar de Emma. Todos conhecem os Sterling. É uma família importante. Não, eu quis dizer pessoalmente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Sarah parou de digitar, suas mãos tremendo ligeiramente sobre o teclado. Ele costumava trabalhar neste prédio, ela disse finalmente, sua voz mal acima de um sussurro antes de ir para Londres. Reuniões frequentes com Carter e associados no 52º andar. Emma sentiu seu coração disparar. E vocês dois se conheciam. Ele era gentil. Sarah continuou como se as palavras estivessem sendo arrancadas dela. Sempre dizia bom dia quando passava pela recepção. Sorria genuinamente,
não como os outros executivos que mal te veem. A compreensão começou a se formar na mente de Emma, como peças de um quebra-cabeça escuro se encaixando. Sarah, ela disse gentilmente, você foi quem enviou o vídeo do elevador para o Sr. Sterling, não foi? Sarah fechou os olhos por um longo momento, e quando ela os abriu, eles estavam cheios de lágrimas. Eu não queria, ela sussurrou. Mas quando eu vi vocês dois naquele elevador, quando eu vi como ele olhava para você, as mãos dela estavam visivelmente tremendo agora. Eu trabalhei aqui por 8 anos, Emma. 8 anos observando James passar por esta recepção também, 3 vezes por semana. 8 anos construindo fantasias sobre como seria se ele realmente me notasse. Emma sentiu uma mistura de compaixão e choque. Sarah, você não entende. Sarah continuou, lágrimas agora escorrendo livremente pelo seu rosto. Ser invisível é uma dor que te corrói por dentro. Todo dia as pessoas passam por mim como se eu fosse parte da mobília. Mas ele sempre foi diferente, sempre gentil. Ela se levantou de sua cadeira, caminhando até a janela que dava para a rua movimentada. Quando ele foi para Londres, eu realmente pensei que ele poderia sentir minha falta. Que talvez quando ele voltasse, ele finalmente me veria como algo mais do que apenas a recepcionista. E então Sarah continuou, sua voz ganhando uma nota de amargura. Ele voltou. E no primeiro dia ele passou pela recepção com você. E o jeito que ele olhava era como se você fosse a única pessoa no mundo, Sarah. Eu juro que não sabia quem ele era naquele dia. Eu sei. Sarah riu amargamente. Isso tornou tudo pior. Você nem estava tentando. Você nem o conhecia. E ainda assim, em 5 minutos, você conseguiu toda a atenção dele que eu havia desejado por anos. Ela se virou, encarando Emma com os olhos vermelhos de tanto chorar. Quando eu vi o vídeo da câmera de segurança, quando eu vi vocês dois se beijando, eu perdi a cabeça. Eu pensei que se eu mostrasse para o pai dele, se eu criasse um escândalo, talvez ele percebesse que você não era boa para ele, que você era apenas mais uma oportunista. Mas isso não aconteceu, Emma disse gentilmente. Não, Sarah sussurrou. Só o fez te amar mais. Só provou que ele era capaz de lutar por você. E eu percebi que nunca em toda a minha vida alguém me amaria assim. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do tráfego lá fora e pela respiração irregular de Sarah. Sarah, Emma disse aproximando-se lentamente. Eu entendo a dor de se sentir invisível mais do que você imagina. Como você poderia entender? Sarah perguntou, sua voz rouca. Você tem tudo. Você acha que sempre foi assim? Emma perguntou suavemente. Você acha que eu cresci me sentindo especial? Eu passei a maior parte da minha vida pensando que eu não era o suficiente, inteligente o suficiente, bonita o suficiente, interessante o suficiente. Sarah olhou para ela com surpresa. A diferença, Emma continuou, é que eu aprendi que meu valor não vem da validação de outras pessoas. Vem de dentro, de saber quem eu sou. Independentemente de quem me vê ou não me vê, é fácil dizer quando você tem James Sterling te amando. Sarah respondeu, mas sua voz havia perdido um pouco de sua amargura. James não me completa. Sarah, ele me complementa. Há uma diferença. Eu já estava completa quando o conheci. É por isso que funcionou. Sarah sentou-se pesadamente em sua cadeira, de repente parecendo muito mais velha. Eu estraguei tudo, não estraguei? Ela perguntou. Meu emprego, minha reputação, tudo. Emma pensou por um momento. Então surpreendeu-se com suas próximas palavras. Não. Sarah olhou para ela confusa. Você cometeu um erro, Emma disse. Um erro impulsionado pela dor e solidão. Mas isso não define quem você é. Você não vai me processar? Não vai contar para seu namorado? Segurança do prédio? Emma balançou a cabeça. Mas eu tenho uma condição. Sarah esperou tensa. Você vai procurar ajuda. Terapia, grupos de apoio,
Algo para te ajudar a lidar com esses sentimentos de invisibilidade de uma forma saudável. Sarah assentiu vigorosamente, lágrimas de alívio agora rolando pelo seu rosto. E Sarah, Emma acrescentou, dirigindo-se para a porta. Você não é invisível, não para as pessoas que realmente importam, mas você precisa aprender a se ver primeiro. Enquanto ela saía do prédio, Emma sentiu-se estranhamente em paz. O mistério havia finalmente sido resolvido. Mas mais importante, ela havia encontrado uma maneira de transformar mágoa em cura, raiva em compaixão. Quando ela contou a James mais tarde naquela noite, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Você a perdoou, ele disse finalmente, admiração em sua voz. Eu me perdoei. Emma corrigiu. Por todas as vezes que eu me senti invisível, inadequada, Sarah apenas me lembrou o quão longe nós chegamos. James a puxou para seus braços, beijando o topo de sua cabeça. Mais uma razão para te amar ainda mais, ele murmurou. E assim, o último obstáculo de seu passado foi finalmente colocado para descansar. Não com raiva ou vingança, mas com o poder transformador do entendimento e do perdão. 6 meses após o incidente com Sarah, a vida havia se estabelecido em uma rotina doce e familiar. Emma e James haviam se mudado para um apartamento incrível no Upper East Side, com enormes janelas que ofereciam vistas do Central Park e uma cozinha onde passavam os domingos preparando jantares para 2. O relacionamento deles havia se tornado um exemplo na empresa. Profissionais no trabalho, apaixonados em casa. James havia estado estranhamente agitado pelas últimas 2 semanas. Mas Emma atribuiu isso ao caso complexo em que estavam trabalhando juntos. Um processo de fusão internacional que exigia longas horas e atenção meticulosa aos detalhes. Ela não notou como ele constantemente verificava seu telefone, ou como ele e Clara sussurravam conversas que paravam abruptamente quando ela aparecia. Era uma quinta-feira chuvosa de outubro, quando James apareceu em seu escritório com uma expressão estranha em seu rosto. Eu preciso que você venha comigo, ele disse sem sua explicação detalhada usual. Agora, Emma olhou para a pilha de documentos em sua mesa. James, eu tenho que terminar esses contratos antes de agora, ele repetiu. Mas havia algo em seus olhos que a fez parar. Nervosismo, antecipação. Por favor, Emma, é importante. Ela salvou seu trabalho e pegou sua bolsa. Curiosa sobre a urgência repentina, James a guiou pelo escritório, mas em vez de ir para o elevador principal, ele a levou na direção oposta. Onde estamos indo? Ela perguntou, mas ele apenas sorriu misteriosamente. Eles saíram do prédio e caminharam 2 quadras até um prédio familiar, o mesmo onde tudo começou. Emma parou abruptamente na calçada. James, o que estamos fazendo aqui? Confie, ele disse simplesmente, estendendo sua mão para ela. Você confia em mim? Claro, eu confio em você, ela respondeu. Mas seu coração começou a disparar por razões que ela não conseguia explicar. O lobby era exatamente como ela se lembrava. Mármore polido, luzes suaves e Sarah atrás do balcão da recepção. Quando ela os viu, Sarah sorriu genuinamente. Um sorriso que Emma havia aprendido a reconhecer como real durante as conversas que eles tiveram nas últimas semanas. Boa sorte, Sarah sussurrou enquanto eles passavam por ela. E Emma viu lágrimas de felicidade em seus olhos. Sarah sabe o que está acontecendo, Emma perguntou, mas James já a estava levando em direção aos elevadores. Quando as portas abriram, Emma imediatamente reconheceu. Era o mesmo elevador. Não apenas o mesmo modelo, mas o exato mesmo elevador onde suas vidas haviam se entrelaçado quase 1 ano atrás. James, ela começou, mas ele já havia apertado o botão para o último andar. Lembra da primeira vez que estivemos aqui? Ele perguntou, sua voz mais suave que o normal. Como se fosse ontem, ela respondeu, olhando ao redor do espaço que havia se tornado tão significativo em suas vidas. Mas por que as luzes piscaram? O elevador parou abruptamente entre andares. A luz de emergência vermelha lá acendeu,
banhando tudo na mesma luz íntima e quente que Emma lembrava tão vividamente. James, ela exclamou. Mas quando ela se virou para ele, ela viu que ele estava sorrindo calmamente. O quê? Como? Isso é intencional. Talvez, ele disse. E havia malícia em seus olhos que fez o coração dela disparar ainda mais. Você planejou isso. Você fez o elevador parar de propósito. Digamos que eu tenho alguns contatos no departamento de manutenção, ele admitiu, dando um passo mais perto dela, e que eu queria recriar o momento exato em que minha vida mudou para sempre. Emma sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. James, você sabe o que eu estou prestes a fazer, não sabe? Ele perguntou suavemente. E foi quando ela viu. Ele tinha uma pequena caixa de veludo azul escuro em suas mãos. O mundo parou completamente. Oh, meu Deus! Ela sussurrou, suas mãos voando para cobrir sua boca. James ajoelhou-se no chão do elevador, exatamente onde eles haviam se beijado pela primeira vez, sob a mesma luz vermelha que havia testemunhado o começo de tudo. Emma Thompson, ele disse, sua voz tremendo ligeiramente com emoção. Quando eu entrei neste elevador quase um ano atrás, eu estava perdido. Eu estava vivendo uma vida que outros esperavam de mim. Seguindo um caminho que eu nunca havia verdadeiramente escolhido, ele abriu a caixa, revelando o anel mais bonito que Emma já tinha visto. Um solitário clássico que capturava e refletia a luz de emergência vermelha, como pequenas chamas dançantes. E então você entrou na minha vida, ele continuou. Literalmente e de repente tudo fez sentido. Cada decisão que eu havia tomado, cada caminho que eu havia seguido, me trouxe para aquele momento. Para você. Lágrimas estavam escorrendo livremente pelo rosto de Emma. Agora, você me ensinou que amar não é apenas encontrar alguém que te completa, mas encontrar alguém que te inspira a ser a melhor versão de si mesmo. Você me fez querer ser o homem que merece seu amor. James, ela sussurrou, sua voz quebrada com emoção. Emma, meu amor, minha parceira, minha melhor amiga, ele disse, segurando o anel com uma mão e pegando a mão dela com a outra. Você quer casar comigo? Você vai entrar em todos os elevadores errados da vida comigo, se isso significa que estaremos juntos por um momento que pareceu uma eternidade? Emma não conseguia falar. Ela estava completamente sobrecarregada pela perfeição do momento, pela atenção do gesto, pela profundidade do amor que ela via em seus olhos. Sim. Ela finalmente conseguiu dizer, sua voz pouco mais que um sussurro. Sim, sim, 1000 vezes. Sim, James deslizou o anel em seu dedo com as mãos tremendo de felicidade e alívio. Era um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito especificamente para ela. O que ela percebeu que provavelmente havia sido. Eles se beijaram ali no chão do elevador sob a luz de emergência vermelha. E foi como se estivessem revivendo aquele primeiro beijo, mas com toda a profundidade e certeza que o verdadeiro amor traz. Quando eles se separaram, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo, James apertou um botão em seu telefone. Imediatamente, as luzes normais do elevador retornaram e a máquina retomou sua ascensão. Você realmente planejou cada detalhe, Emma disse, admirando o anel que agora brilhava em sua mão. Cada segundo, ele confirmou beijando a testa dela. Eu queria que fosse perfeito. O elevador chegou ao último andar, e quando as portas abriram, Emma quase desmaiou de surpresa. Todo o corredor estava decorado com balões dourados e vermelhos. Pétalas de rosa formavam um caminho para uma sala onde ela podia ver luzes cintilantes. E ali, esperando com enormes sorrisos, estavam todos os seus colegas da Sterling e sócios, sua família, amigos. Até Olivia estava lá segurando um buquê de flores. Surpresa! Todos gritaram quando ela apareceu. E Emma percebeu que James havia planejado não apenas o pedido, mas uma festa de noivado completa. Clara se aproximou com lágrimas nos olhos. Querida, nós não conseguimos manter isso em segredo. Nós estamos tão felizes por você. Isabela apareceu ao lado dela, praticamente saltitando de excitação.
Mostre-nos o anel. Mostre-nos o anel. Enquanto Emma estendia a mão, ouvindo suspiros de admiração e sentindo abraços e beijos de parabéns, ela olhou para James. Ele estava um pouco afastado, observando-a com uma expressão de pura adoração. Como você conseguiu organizar tudo isso? Ela perguntou quando finalmente conseguiu alcançá-lo. Amor, ele disse, puxando-a para seus braços. Quando você quer passar o resto da sua vida com alguém, não há obstáculo grande demais para superar. E ali, cercada por todas as pessoas que a amavam, Emma sabia que havia encontrado não apenas seu grande amor, mas seu parceiro para todas as aventuras que ainda viriam. O elevador onde tudo começou havia se tornado o palco onde seu para sempre oficialmente começou. O casamento aconteceu em uma manhã dourada de primavera no Central Park, sob um arco de flores brancas e rosas que parecia algo saído de um conto de fadas. Emma caminhou pelo corredor improvisado entre as cadeiras, usando o vestido de seus sonhos, um design clássico de renda francesa que acentuava elegantemente cada curva, enquanto James a esperava no altar com lágrimas de felicidade em seus olhos. Você aceita esta mulher para ser sua esposa legal? O juiz perguntou, e a resposta de James ecoou clara e firme. Eu aceito para sempre e sempre. Quando eles finalmente se beijaram como marido e mulher, os aplausos dos 150 convidados misturaram-se com o som dos pássaros cantando nas árvores, como se até a natureza estivesse celebrando sua união. Agora, 8 meses depois, Emma Sterling, um nome que ainda a fazia sorrir toda vez que o ouvia, estava sentada em seu novo escritório no 30º andar da Sterling e Sócios, uma promoção que ela havia conquistado puramente com base em seu trabalho excepcional. A placa de identificação dourada na porta dizia Emma Sterling, coordenadora jurídica de direito internacional, e ela sentia uma onda de orgulho toda vez que passava por ela. Senhora Sterling, Clara apareceu na porta com uma bandeja de café e um sorriso caloroso. Reunião em 5 minutos na sala de conferências. Seu marido está esperando. Emma riu. Mesmo depois de meses de casamento, Clara insistia em brincar sobre o fato de ela trabalhar com seu próprio marido. Obrigada, Clara. E você pode parar de me chamar de senhora. Você me conhece há mais tempo do que ele nunca. Clara respondeu com uma piscadela. Você é a realeza corporativa agora. A reunião era sobre a expansão da empresa no mercado asiático, um projeto que Emma liderava com James como consultor estratégico. Eles haviam desenvolvido um sistema perfeito. Durante o horário de trabalho, eles eram colegas profissionais que se respeitavam. Depois das 6, eles eram marido e mulher apaixonados. Senhora Sterling, James disse formalmente quando ela entrou na sala, mas seus olhos brilhavam com o amor privado que só ela reconhecia. Suas análises sobre as regulamentações coreanas foram brilhantes. Obrigada, Sr. Sterling, ela respondeu no mesmo tom profissional, mas sentindo o calor familiar subir por seu pescoço. Isabela, que havia se tornado uma das melhores amigas de Emma, revirou os olhos. Vocês dois são ridículos. Todos sabem que vocês praticamente se devoram com os olhos. Profissionalismo, Isabela, James disse com um sorriso contido. É isso que mantém esta empresa funcionando. Claro, Daniel acrescentou com uma risada. E é por isso que vocês sempre ficam até tarde nas mesmas noites. A onda de risadas que se seguiu foi afetuosa, não maliciosa. Nos últimos meses, o casal havia se tornado algo como um mascote do escritório. Prova viva de que era possível equilibrar amor e ambição profissional. Após a reunião, Emma estava organizando seus papéis quando James se aproximou, discretamente verificando se estavam sozinhos. Senhora coordenadora, ele murmurou, roubando um beijo rápido. Que tal um jantar no Lee Bernard esta noite para celebrar o contrato coreano? Ela fingiu considerar. Depende. O senhor diretor está pagando? Sempre, ele riu, beijando a testa dela. Eu te amo, senhora Sterling. Eu te amo também, ela respondeu. E mesmo depois de todos esses meses,
As palavras ainda a faziam sentir como se estivesse flutuando. Naquela noite no restaurante, eles estavam falando sobre o futuro da empresa quando James pegou a mão dela do outro lado da mesa. Emma, ele disse, sua voz assumindo um tom mais sério. Eu tenho algo para te dizer. Seu coração disparou. O que aconteceu? Papai está pensando em se aposentar mais cedo do que planejamos. Ele quer passar mais tempo com a mamãe, viajar, aproveitar a vida. Emma processou a informação e isso significa: James fez uma pausa que ele quer que eu assuma como CEO da empresa e para você ser minha vice-presidente de operações internacionais. Emma quase derrubou sua taça de vinho. James, isso é incrível, mas você tem certeza? Liderar uma empresa juntos, isso é um grande passo. Tenho certeza, ele disse apertando a mão dela. Nestes meses trabalhando com você, eu vi como você transforma tudo que toca. Você não é apenas minha esposa, Emma, você é minha parceira em todos os sentidos. E o que as pessoas dirão sobre nepotismo, sobre eu conseguir a posição porque sou casado com você? James sorriu. Deixem-os falar. Qualquer um que trabalhe conosco sabe que você merece todo o reconhecimento que recebe. E se alguém não sabe, bem, isso é problema deles, não nosso. Eles brindaram ali mesmo no meio do restaurante aos novos desafios que os esperavam. Algumas semanas depois, quando o anúncio oficial foi feito na empresa, a reação foi universalmente positiva. Até os advogados mais sêniores, que inicialmente haviam sido céticos sobre o relacionamento, agora admiravam abertamente a dinâmica profissional do casal. Vocês são inspiradores, Daniel disse durante a festa de celebração no escritório. Vocês mostram que é possível ter tudo. Amor, sucesso, respeito mútuo. Clara se aproximou com lágrimas nos olhos. Eu estou tão orgulhosa de vocês dois. É como assistir a um conto de fadas se desenrolar na vida real. Mais tarde, naquela noite em casa, Emma e James estavam abraçados no sofá, assistindo a chuva bater contra as janelas do apartamento. Você acha que estamos nos esforçando demais? Ela perguntou, aninhada contra o peito dele. Casamento, empresa, toda essa pressão para ser o casal perfeito. James beijou o topo de sua cabeça. Não existe tal coisa como um casal perfeito. Amor. Existem casais que escolhem trabalhar juntos, crescer juntos, enfrentar desafios lado a lado. E é isso que somos. É isso que escolhemos ser todos os dias, ele respondeu. Quando eu acordo de manhã e vejo você ao meu lado, quando eu vejo você brilhar em uma reunião, quando nós discordamos sobre alguma estratégia e encontramos uma solução juntos, quando você me lembra de quem eu realmente sou, quando o mundo corporativo tenta me fazer esquecer, Emma virou-se para olhá-lo. Você sabe o que é engraçado? Quando eu era pequena, eu costumava sonhar com o príncipe encantado e castelos. Eu nunca imaginei que meu conto de fadas seria construído com contratos, reuniões de conselho e planilhas de Excel. James riu. E elevadores. Não se esqueça dos elevadores. Eu nunca poderia esquecer os elevadores. Ela sorriu, lembrando como tudo começou. A marca registrada. Falando em marcas registradas, James disse com aquele tom malicioso que ela havia aprendido a reconhecer. O que você acha sobre talvez expandir nossa família, criando uma nova geração de Sterlings? Emma sentiu seu coração disparar. Eles haviam falado sobre filhos antes, mas sempre como algo distante, futuro. Você está dizendo, eu estou dizendo que eu quero tudo com você, Emma. Empresa, casa, filhos, aventuras, desafios, tudo. Ela o beijou profundamente, sentindo como se seu coração pudesse explodir de felicidade. Então vamos criar nossa própria dinastia. Ela murmurou contra os lábios dele. Uma dinastia de amor, sucesso e elevadores com defeito. A melhor dinastia de todas. Ele concordou. E ali, abraçada no sofá enquanto a chuva cantava uma canção suave contra as janelas, Emma sabia que havia encontrado não apenas seu grande amor, mas seu parceiro para construir um império de sonhos realizados.
O futuro nunca havia parecido tão brilhante, tão cheio de possibilidades infinitas. Eles explorariam juntos de mãos dadas, de coração para coração. 1 ano e meio depois, o escritório da CEO Emma Sterling era um reflexo perfeito de sua vida. Elegante, funcional e cheio de detalhes pessoais que contavam a história de uma mulher que havia conquistado tudo sem perder sua essência. Fotos dela e James de viagens ao redor do mundo decoravam uma prateleira ao lado de prêmios profissionais e uma pequena planta que ele havia dado a ela como presente em seu primeiro dia como CEO. Mas a peça central da decoração era uma foto emoldurada do elevador, onde tudo começou acompanhada por uma placa dourada. Às vezes, o caminho certo começa com o elevador errado. Emma estava em sua 39ª semana de gravidez. Sua barriga redonda e proeminente, fazendo-a precisar sentar um pouco mais longe de sua mesa para trabalhar confortavelmente. Ela havia insistido em trabalhar até a última semana possível, supervisionando pessoalmente a bem-sucedida expansão da empresa para 3 novos países asiáticos. Sr. CEO James apareceu na porta, usando o título com o mesmo tom brincalhão que ele usava desde que ela havia assumido o comando da empresa 6 meses atrás. Como estão as 2 mulheres mais importantes da minha vida hoje? Emma olhou para cima do relatório que estava revisando, uma mão automaticamente movendo-se para acariciar sua barriga. Sofia está inquieta hoje. Eu acho que ela herdou sua impaciência. Minha impaciência? James se aproximou, beijando sua testa antes de se ajoelhar para falar com sua barriga. Olá, pequena princesa. Papai aqui. Você pode dar um tempo para a mamãe? Ela está tentando comandar um império aqui. Como se respondendo à voz de seu pai, o bebê deu um chute forte, fazendo Emma fazer o ur. Aparentemente, ela discorda de sua sugestão. Emma riu, mas de repente sua expressão mudou. Uma contração suave percorreu seu abdômen, diferente dos movimentos usuais do bebê. Emma James notou a mudança imediatamente. Tudo bem? Eu acho que sim, ela disse, respirando profundamente. Apenas uma contração de Braxton Hicks. Dr. Carter disse que são normais nesta fase. Mas 20 minutos depois, quando uma segunda contração veio com mais intensidade, James estava ligando para a obstetra. Doutor, aqui é James Sterling. Emma está tendo contrações. Sim, a cada 20 minutos. Sim, senhor. Estamos indo para o hospital agora. James, Emma disse, tentando se levantar de sua cadeira. É muito cedo. Eu ainda tenho 2 semanas. Uma terceira contração mais forte que as anteriores. A interrompeu. Bebês têm seus próprios horários. Amor, James disse, já pegando a bolsa de emergência que eles haviam deixado no escritório para exatamente esta situação. Clara, ele chamou saindo do escritório. Sim, Sr. Sterling. Clara apareceu imediatamente e seus olhos se arregalaram quando ela viu Emma segurando-se na mesa. Cancele todas as reuniões. Nós estamos indo para o hospital. Oh, meu Deus, o bebê está vindo. Clara começou a correr em círculos de excitação. Isabela, Isabela, vem aqui. Sofia está nascendo. Em minutos, metade do escritório estava em alvoroço. Isabela apareceu com água. Daniel ofereceu seu carro. E até o Sr. Sterling, agora oficialmente aposentado, mas ainda frequentando o escritório, apareceu com uma expressão de avô ansioso. Vamos, vamos, James disse, ajudando Emma a andar lentamente. O carro está esperando lá embaixo. Eles se dirigiram ao elevador principal, mas quando chegaram, havia uma placa. Fora de serviço. Manutenção em andamento. Você está de brincadeira, Emma disse. Outra contração fazendo-a segurar o braço de James. Elevador de serviço, James disse rapidamente, guiando-a para o outro lado do andar. Mas quando eles chegaram lá, eles descobriram que também estava em manutenção. Escadas, Clara sugeriu hesitantemente. James olhou para sua esposa, agora visivelmente em trabalho de parto. E então, para os 30 andares, eles teriam que descer. Não, ele disse firmemente.
Emma, você pode esperar 5 minutos? Eu vou consertar isso. Ele desapareceu pelo corredor. E Emma ouviu sua voz autoritária ecoando. Eu não me importo se é manutenção programada. Minha esposa está tendo um bebê agora. 3 minutos depois, o elevador principal estava funcionando novamente. Como você, Emma? Começou a perguntar e eles entraram. Vantagens de CEO, James disse com um sorriso tenso. E eu posso ter prometido um bônus de Natal para toda a equipe de manutenção quando as portas do elevador fecharam, deixando-os momentaneamente sozinhos. Uma contração particularmente forte fez Emma se dobrar. James, ela disse, sua voz tensa. Eu acho que ela não vai esperar a gente chegar no hospital. O que você quer dizer não vai esperar? Eu quero dizer, eu sinto uma pressão enorme e outra contração a interrompeu. E desta vez, ela teve que se apoiar na parede do elevador. James apertou todos os botões de emergência que pôde encontrar. Não, Emma disse entre respirações ofegantes. Não pare o elevador. Lembra da última vez que ficamos presos em um elevador? Sim. E olha o que aconteceu, James disse. Mas havia pânico e admiração em sua voz. Emma, nossa filha não pode nascer em um elevador. Diga isso a ela. Emma riu entre as contrações e de repente parou. Seus olhos encontraram os de James e ambos começaram a rir. Sério? James perguntou. Nossa família realmente tem uma coisa com elevadores? Aparentemente, Emma respondeu. E apesar da dor, havia magia inegável no momento. Primeiro nosso primeiro beijo, depois seu pedido de casamento, e agora nossa filha decidiu que quer nascer, onde tudo começou. James completou, sua voz cheia de admiração. As portas abriram no térreo onde uma ambulância já estava esperando. Aparentemente, Clara havia ligado assim que eles saíram do escritório. Bem a tempo, o paramédico disse, ajudando Emma a deitar na maca. Como você está se sentindo, senhora? Como se minha filha tivesse um senso de humor muito peculiar, Emma respondeu, apertando a mão de James. Durante a corrida para o hospital, com James segurando sua mão e sussurrando palavras de encorajamento, Emma refletiu sobre a jornada que os havia trazido ali. De dois estranhos presos em um elevador para marido e mulher, construindo um império juntos. Pais prestes a receber sua primeira filha. James, ela disse entre contrações. Quando Sofia crescer e perguntar como nos conhecemos, nós contaremos a ela que começou com um elevador quebrado e que às vezes, quando você menos espera, o caminho certo é exatamente onde você nunca planeja estar. Ele respondeu, beijando a mão dela. Sophia Marie Sterling nasceu às 14h23 de uma terça-feira ensolarada, pesando 7 libras e nós de pura perfeição. Quando eles a colocaram nos braços de Emma pela primeira vez, ela olhou naqueles pequenos olhos azuis, exatamente como os de seu pai, e sentiu como se seu coração pudesse explodir de amor. Olá, pequena princesa, James sussurrou, gentilmente tocando a mãozinha de Sofia. Bem-vinda ao mundo. Você quase nasceu no lugar onde mamãe e papai se apaixonaram. 6 meses depois, Emma estava de volta ao trabalho, mas agora com um berço no canto de seu escritório, onde Sofia dormia pacificamente durante as reuniões. A empresa havia se tornado ainda mais bem-sucedida, e eles haviam estabelecido um programa de licença parental que se tornou um modelo para outras empresas. Você sabe o que eu vou contar para Sofia quando ela crescer? Emma disse uma noite enquanto balançava sua filha em seus braços, e James trabalhava em seu laptop ao lado dela no sofá. O quê? Que às vezes o elevador errado te leva exatamente onde você precisa estar. Que o verdadeiro amor não segue planos ou horários. E que as melhores histórias começam quando você menos espera. James fechou seu laptop e se moveu para mais perto, envolvendo sua esposa e filha em seus braços. E que, ele acrescentou suavemente, não importa quantos elevadores quebrados nós encontremos na vida,
nós sempre os enfrentaremos juntos. Sofia dormia pacificamente entre eles, um pequeno símbolo de todos os sonhos que haviam se tornado realidade, todas as aventuras que ainda viriam e todas as possibilidades infinitas que o verdadeiro amor pode criar. Lá fora, as luzes de Manhattan brilhavam como promessas no céu noturno. E em algum lugar na cidade, outros casais estavam descobrindo que às vezes o destino tem um senso de humor peculiar e que os melhores começos acontecem nos lugares mais inesperados. E assim Emma descobriu que às vezes os melhores destinos não são encontrados nos mapas que planejamos, mas nos desvios inesperados que o coração nos leva a tomar. Ela havia entrado naquele elevador como uma jovem advogada ansiosa e emergiu como uma mulher que sabia que o verdadeiro amor não segue roteiros. Ele cria o seu próprio. Porque talvez no final, estamos todos procurando por aquele elevador errado que nos leva exatamente onde sempre fomos destinados a estar.